Que a questão é importantíssima e nós, ministra Carmen, principalmente em relação às eleições do ano que vem, acho que nós temos que regulamentar a questão do impulsionamento. Eu venho já há algum tempo me debatendo com isso, e há um voto meu anterior que não é a situação desse caso, mas é uma situação que, como foi dito da tribuna, chamei mesmo de estelionato eleitoral, todos aqui devem se recordar, é o fato de você procurar um candidato, o nome do candidato, ao você clicar o nome do candidato, vai para um outro. Conheça, veja, você teve interesse pelo candidato A, mas conheça o candidato B, ele é muito bom, e leva para um outro candidato. Olha, você está desvirtuando a vontade do eleitor de procurar saber mais sobre um candidato. Presidente, se me permite, isso seria como para o eleitor ou cidadão ter clara ciência do que estamos falando? É como se você procurasse um produto que pudesse ser vendido, porque liberdade não se vende, aqui é a liberdade do eleitor, mas um produto para adquirir, um remédio, e ele te remetesse a um outro completamente diferente, que pode levar ao adoecimento daquele que adquire. É mais ou menos isso que acontece aqui. Exato, ministra Carmen, no julgamento anterior, no julgamento em que proferi esse voto, eu citei, inclusive, que, em termos econômicos, o Superior Tribunal de Justiça já fixou que isso é ilegal. Você procura o carro de uma marca tal, ao clicar, joga para outra marca. E o STJ já disse que esse impulsionamento, em termos de direito do consumidor, é ilegal. Ora, obviamente, se é ilegal, e é realmente, para direito do consumidor, muito mais para o direito eleitoral. Não é possível isso. E nós tivemos casos de candidatos ao Senado... Não é que oculte a informação, mas dificulta a informação. Dificulta, exatamente. Até que ponto dificulta? Aí nós temos que regular. E no momento, ministro Raul, no momento em que você clica, vai para outro candidato. Aí a defesa dizia, não, mas pode ir procurando. Olha, o eleitor também não tem o dia inteiro para ficar procurando. Se ele vai especificamente, nós não podemos permitir esse tipo de impulsionamento. E o mais lamentável é quanto mais se paga, aparece em primeiro lugar. Então aparece em primeiro lugar o que já é desvirtuado. Esse é um ponto que eu insisto, entendo que é um impulsionamento negativo, um impulsionamento ilícito e não pode ser permitido. O outro é o impulsionamento para notícias negativas. Então, você clica e há, por parte de um candidato, o impulsionamento para levar notícias negativas, fatos negativos, do outro candidato. Da tribuna foi salientado que, e isso o ministro Nunes Marques bem colocou, que só foi após o início da instrução, na verdade, no final da instrução, já precluso, que havia um desses impulsionamentos em relação à questão da pedofilia. Mas a ministra Carmen bem colocou, isso não consta na inicial, isso não faz parte do pedido inicial. O que é o pedido inicial? Não se trata aqui, em que pese também, caso a caso deva ser discutido, mas não se trata de um desvirtuamento do impulsionamento, não é um estelionato, porque você procurou aquele candidato e vai para o próprio candidato. E vai para elementos positivos desse candidato, não vai para elementos negativos. Então, procura e vai, e aí, caso a caso deve ser analisado, vai para a versão do candidato sobre uma situação. Então, Lula condenado, clica, vai para a versão do candidato sobre aquilo, foi absolvido, o STF aqui, a ONU ali, não diz sobre o outro candidato. Exatamente em virtude disso, por isso que eu afasto o precedente citado, o meu voto citado, no RESP 0605-31076. Mas entendo que as três hipóteses nós devemos analisar ainda nessa complementação que a Justiça Eleitoral vem fazendo, infelizmente por inércia legislativa, a regulamentação e uma autorregulação das redes sociais ficou, infelizmente, parado ainda no Congresso Nacional. Então, para fins eleitorais, nós temos que ir avançando no sentido de impedir realmente um estelionato eleitoral. São três hipóteses. O impulsionamento que leva de um candidato que você procura para outro,
isso eu insisto, é um verdadeiro estelionato. O segundo é você clica num candidato e há um impulsionamento para notícias negativas do seu adversário, isso também deve ser vedado. E um terceiro que deve ser regulado, que seria exatamente a hipótese aqui, você clica e vem versões positivas. Essas versões positivas precisam ser analisadas, se também essas versões não são notícias fraudulentas. No caso, em questão, como bem relatou o eminente ministro Benedito Gonçalves, não se pode, você pode não concordar com algumas versões, mas são versões razoáveis dentro do debate eleitoral, nesse sentido. Então, acompanho também integralmente o eminente ministro relator e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando o processo extinto sem resolução de mérito em relação à coligação Brasil da Esperança. Indeferiu o pedido de desentranhamento das provas e julgou improcedentes os pedidos da ação de investigação judicial eleitoral quanto aos demais investigados, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento a segunda AIGE, a AIGE 0601-382-04, também de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, na condição de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. Também ação de investigação judicial juizada contra candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente por suposto uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Teremos também sustentações orais. Dr. Eduardo Augusto Vieira de Carvalho falará pelos representantes Coligação pelo Bem do Brasil e Jair Messias Bolsonaro, e o Dr. Miguel Felipe Pimentel Novaes falará pelo representado Luiz Inácio Lula da Silva. Dispensam relatórios, doutores advogados, com a palavra o Dr. Eduardo Augusto Vieira de Carvalho. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ilustres julgadores, digno vice-procurador-geral eleitoral, colegas advogados, valorosos servidores da casa, muito bom dia a todos. Ocupo a tribuna pelos investigantes Jair Messias Bolsonaro e Coligação pelo Bem do Brasil. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral em virtude de uso indevido dos meios de comunicação, tendo como fundamento o cerne, mas não único, há vários outros, fala do presidente Lula no início do dia das eleições, em primeiro turno, a moda de verdadeiro comício eleitoral. Essa fala foi transmitida ao vivo pela imprensa e repercutida em outros canais ao longo do dia e em diversas redes sociais. Ou seja, o então candidato Lula, ocupando um púlpito montado para a imprensa, na manhã do primeiro turno, fez ato de campanha real e efetivo. É simples assim. O pronunciamento, transmitido ao vivo pela CNN, a partir de 8h53 da manhã, também recebeu desproporcional destaque pela Rede Globo, durante a central das eleições, às 14h21. Repita-se, durante a votação, de modo a atingir um número, claro, exponencial de eleitores. O ilustre corregedor já pôde divisar a gravidade dos fatos, potencial, quando recebeu a inicial. Confira esse trecho da decisão que fornece balizas importantes para o julgamento de hoje, especialmente a míngua de relatório. Peço a licença para fazer algumas citações rápidas. As palavras do corregedor. A conduta imputada na inicial consiste na disseminação massiva de propaganda irregular na data do pleito, perpetrada pelo primeiro investigado por meio de entrevistas e comício de caráter eleitoral. A gravidade no uso dos meios de comunicação decorreria do destaque desproporcional conferido à candidatura, com potencial impacto na escolha de milhões de eleitores e eleitoras que foram expostas às mensagens em momento no qual a legislação não mais permite atos de campanha. A petição inicial foi instruída com links e vídeos que demonstram a cobertura abrangente dada pelas emissoras a atos do primeiro investigado na data do primeiro turno. Há um reconhecimento claro de que a inicial estava devidamente instruída. E prossegue o ilustre corregedor nas suas palavras, né?
Sobre o ponto, nota-se, quanto à entrevista coletiva concedida na parte da manhã, que efetivamente foi proferido discurso de caráter eleitoral, em horário no qual estava em curso a votação. Essa situação já está assentada. E o relator passa a transcrever longos trechos do discurso de Lula. Solicito licença para uma leitura rápida, inclusive a falta de relatório será mais esclarecedor. Palavras do discurso. Eu não poderia deixar de dizer para vocês que há 4 anos atrás eu não fui votar porque eu tinha sido vítima de uma mentira nesse país e eu estava detido na Polícia Federal. Estou aqui votando com o reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da República para tentar fazer o país voltar à normalidade, para tentar fazer esse país voltar a cuidar do seu povo, para tentar fazer esse país ter emprego, salário, educação, saúde, a ter respeito com cada ser humano, nunca mais permitir que esse país tenha um presidente da República que trate com o desrespeito que foi tratado a pandemia de Covid nesse país. Que nunca mais se tenha um presidente que permita que morra tanta gente por irresponsabilidade do presidente. Nós vamos ter que cuidar desse país e de cada um dos 215 milhões de habitantes como se fosse um filho, como se fosse um irmão, uma mãe, um pai, porque esse país precisa finalmente recuperar o direito de... E os cumprimentos aos advogados. Então, ação de respeito ao uso da ferramenta de priorização paga de conteúdo, denominada Google Ads, que foi utilizada pelos investigados em campanha de marketing eleitoral, denominada Inocência de Lula. Antes de passar ao mérito, cabe examinar 2 questões processuais. A primeira é preliminar de ilegitimidade de parte. Dessa parte foi suscitada essa legitimidade da coligação Brasil da Esperança, que antecipo já estou acolhendo. O ponto está aprofundado no voto escrito, e aqui apenas menciono que, no caso, além da coligação não suportar diretamente os efeitos da cassação ou da inelegibilidade, ela própria requereu sua exclusão. Está evidente, portanto, que sua posição processual é inócua e não reflete interesse jurídico. Repetindo, acolho a preliminar suscitada e extingo a ação sem resolução do mérito em relação à coligação Brasil da Esperança. A segunda questão processual diz respeito ao requerimento de desentranhamento de provas formulado pelos autores. Os autores requereram que fossem desentranhados dos autos os documentos relativos às campanhas publicitárias que contrataram via ferramenta Google Ads. Afirma que, aspas, provas contrárias aos interesses jurídico-processuais, fecha aspas, da parte autora, com condão de, aspas, transformar o investigante em investigado, fecha aspas. A requisição de dados completos das 2 candidaturas foi determinada após 3 sucessivos requerimentos da parte autora. Os 2 primeiros centraram-se no anúncio objeto desta ação. No terceiro, os autores pediram acesso a todas as contratações da campanha adversária, mesmo sem qualquer indício de irregularidade. Uma leitura mais restritiva da iniciativa probatória levaria a indeferir o requerimento diante da pescaria probatória. A leitura que fiz, porém, foi a de que se poderia admitir a prova para melhor conhecer o contexto em que o anúncio reputado ilícito foi publicado. Ocorre que, para ser completa essa diligência, deveria ser capaz de mostrar o uso normal da ferramenta Google Ads, especificamente com atenção à magnitude da disputa. O raciocínio é simples e permite fugir de especulações sobre ordens de grandeza dos valores e do alcance envolvidos. É preciso saber qual o padrão esperado de uso da ferramenta nas eleições presidenciais de 2022, de modo a avaliar o que pode ser uma distorção do mecanismo capaz de ferir a isonomia. Assim, não houve ampliação de causa de pedir ou inversão
dos polos da ação. Nenhuma conduta dos investigantes está em julgamento. Além disso, alegado, aspas, risco de tumulto processual, fecha aspas, não se consumou. Em decisão fundamentada, concedi prazo dilatado para que as partes analisarem a vasta documentação fornecida pelo Google. Permiti a apresentação de relatórios técnicos. Depois, abriu-se vista para as alegações finais.